Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma reflexão da palavra do nosso Deus. O texto que nós vamos refletir hoje é João, capítulo 8, do versículo 31 ao 37. Enquanto vocês estão folheando aí a Bíblia para encontrar o texto, para acompanhar a leitura, ou mesmo procurando na Bíblia digital, eu vou recitar aqui, vou ler aqui um poema de Francisco Aires, que tem como título Além das Aparências. Assim diz o poema: sobre o manto da fantasia, vivemos na lua, no sol, nas estrelas. Vivemos, ouso perguntar, ou apenas somamos vidas, que não sabemos se somos nós, pois não sabemos bem o que somos. Está certo? Isto é correto? A toda hora perguntamos. A realidade aparente não é a verdade profunda, ignorada pelos sentidos. Ela está sempre presente no invisível que nos cerca. Deixem buscar a verdade inteira, completa, sem donos. A verdade nua que nos dá a felicidade. Através das múltiplas existências, de comungar com o universo, com a verdade encoberta que está além das aparências. Vamos para o texto bíblico? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Tanto o texto bíblico como o poema que lemos está dizendo para nós, para a gente encontrar a verdade. Não a verdade apenas aparente, é a verdade que está além das aparências. Vamos contextualizar aqui o texto bíblico. O texto bíblico, Jesus está falando com pessoas que conhecem o texto bíblico, conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. É tanto que eles ignoram a mensagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala assim: eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que vim trazer a verdade, eu sou a palavra, e sou a palavra encarnada, ou seja, antes que a palavra fosse escrita, eu já era. E eles não conseguem compreender, porque eles se fecharam numa dogmática, uma teologia sistemática, naquilo que dizem ser Deus. E chega o próprio Deus, eles não conseguem enxergar, porque estão vivendo tanto numa fantasia, tanto tão longe da verdade, eles não conhecem a verdade profunda, eles conhecem a verdade que disseram para eles. Assim às vezes nós vivemos também. Às vezes a pessoa transvestidas de religiosidade, lê a Bíblia inclusive, e fala assim: mas ele está lendo a Bíblia. Se ele está lendo a Bíblia, a palavra dele é verdadeira. E Jesus disse: se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles falam assim: mas nós nunca fomos escravos. E Jesus fala: quem vive pecando é escravo do pecado. Eles não conseguiam compreender isso. Por quê? Porque na verdade eles eram escravos da letra morta, da dogmática,
de uma teologia sistemática, de uma teologia fundamentalista, como dizemos hoje, ou de qualquer outro enganador que está por aí, inclusive aqueles que vendem caroço de feijão por R$ 1.000, e vocês sabem de quem nós estamos falando. Muita gente acredita. Mas por que acredita? Porque não conhece a verdade, não lê a Bíblia. Amados e amadas, não há nada melhor do que ler a palavra de Deus, do que conhecer a palavra de Deus, do que conhecer os evangelhos. Quando a gente lê os evangelhos, quando a gente lê a Bíblia com um novo olhar, com novos óculos, sem pensar nas dogmáticas, sem pensar nas teologias sistemáticas, sem pensar nos comentários bíblicos, lê a Bíblia diretamente. Vocês vão ver como isso é libertador. Como a partir desse momento ninguém mais vai nos enganar. Então a gente tem que viver além das aparências. Nós devemos buscar uma verdade inteira, uma verdade completa, uma verdade que não tem dono, que não tem fronteiras, uma verdade nua. Aquela verdade que nos dá felicidade, que nos dá alegria de viver, que nos dá prazer de viver, aquela alegria que nos leva ao encontro do outro, que nós não se achamos melhor do que ninguém, mas que todos são amados por Deus. Jesus amava a todos e dizia assim: venha a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu jugo não é pesado, ou seja, eu não julgo a ninguém. Eu abraço as pessoas, eu respeito as pessoas como elas são, porque falha todo ser humano tem, e Deus não está olhando para as nossas falhas, mas Ele está olhando se nós vivemos a sua palavra, se a nossa palavra liberta o outro, se ela nos liberta, é isso que Cristo quer de nós, que nós sejamos libertos do pecado, das aparências, das dogmáticas, que nós conheçamos a palavra de Deus. Ela está aí, está no livro. Hoje você tem ela online. Hoje você pode baixar a Bíblia no seu celular, no seu tablet, no seu qualquer outro aparelho digital. A palavra que Deus quer de nós é aquela que está no nosso coração. A Bíblia precisa estar em nosso coração. Nosso amor precisa transbordar e assim nós seremos felizes. Assim a graça de Deus estará em nós. Então que Cristo Jesus vos abençoe. Vamos orar um pelos outros e acreditar que Deus ama cada um como é e chama cada um para a liberdade e para conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém.